O Cores e Brilhos vem hoje no programa Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher, fazer um agradecimento a todos os meus clientes e colaboradoras, familiares, amigos e desejar neste Natal felicidades, muita paz, amor e que o ano de 2019 venha cheio de novidades, alegria e prosperidade. Até 2019. Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher, conversa hoje com Raquel Valério de Souza. Nossa amiga Raquel é geóloga. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Então, Raquel, tu estás vindo de fora para Lages já há algum tempo, né? Já faz 6 anos que eu moro aqui, que eu vim de São Paulo para Lages. E como é ser geóloga? Aliás, é a primeira geóloga que eu trago ao programa. Às vezes é meio difícil, né, encontrar um por aí, mas eu diria assim numa única frase: se eu pudesse fazer, eu faria tudo de novo. É uma profissão muito interessante, muito bonita, eu gosto muito. E estuda exatamente o que daí, quando... Olha, o geólogo, ele estuda desde a origem do planeta Terra, a composição química do planeta, os aspectos físicos, estuda os processos internos do planeta Terra, os processos externos, a evolução do planeta, aliado à evolução da vida, descobre jazidas minerais, água subterrânea, estuda petróleo, estuda solos, né, e rochas para obras civis, túneis, estradas, pontes. O campo de atuação é bem vasto, além de estudar também os aspectos ambientais e desastres naturais também, né, e principalmente, né, hoje em dia é muito importante, né, a área atuação na parte de desastres naturais que envolvem vidas humanas, né. Esta é a tua função? É uma das, né? É uma das. Porque tu és professora no CAV, na UDESC? Eu atualmente sou professora na UDESC, né? No CAV, aqui na cidade de Lages. E trabalha com prevenção? Também, né? Porque eu participo de um grupo, né, da UDESC, que é o CEPED. Esse grupo é um grupo muito importante que está sendo retomado, está sendo reativado, e a proposta desse grupo dentro da UDESC é trabalhar em atividades de redução de riscos de desastres, envolvendo a comunidade interna como a comunidade externa e vários órgãos atuantes, né? A ideia é ser onde exista uma grande integração, né, entre todos os órgãos envolvidos num processo de um desastre natural e as comunidades, né, tanto a comunidade interna da universidade, no aspecto aprendizado e levar conhecimento para as populações carentes da importância do conhecimento de se estar vivendo em áreas de risco. E hoje eu vejo que o homem mexe mais na natureza e isso causa mais acidentes, mais riscos, mais desastres. Sim, né? Tanto é que é um paradigma, né? Então a gente pode até dizer são desastres nada naturais, porque o papel da sociedade, o papel das atividades humanas, né, hoje em dia tem grande influência na ocorrência de desastres, porque infelizmente essas pessoas acabam ocupando essas áreas de risco, né, por pressão
social e econômica, porque ninguém quer morar numa área que vai ter uma enchente, numa área que vai ter um escorregamento. Então a pressão econômica social é muito grande e, infelizmente, o número de pessoas que ocupam essas áreas é muito grande e ocorrem problemas realmente muito sérios, né? E o papel do CEPED é justamente, um deles é de reduzir, né, os riscos de desastres e em atendimento ao protocolo de Antigua, da Guatemala, e o protocolo de Sendai, que os países têm que reduzir os seus riscos de desastres até 2030. Participaram 176 países e a UDESC ela tem um papel muito importante no estado de Santa Catarina, né? Levando conhecimento a essas comunidades, elaborando, né, cursos, treinamentos, né, e levando isso principalmente para essas pessoas, né? Tanto quer dizer, começa a empoderar essas comunidades para prevenir. Exatamente, mas com a ideia é que haja uma participação efetiva da comunidade interna, dos alunos, dos acadêmicos e professores, né? Porque além da minha pessoa, né, que sou geóloga, existem vários outros professores. O coordenador do grupo é o professor Marino, ele é da área contábil, só para você ter uma ideia. E tem outras, né, tem uma professora dentro do grupo, ela é da área da saúde, ela é enfermeira, ou existe uma outra professora que é geóloga. Então tem o envolvimento, né, da pró-reitoria da universidade, várias outras profissões envolvidas, porque imagine você, se você tiver que coordenar um abrigo, né, um abrigo na hora que acontece um sinistro, como aquele que ocorreu no Vale do Itajaí, em 2008, em 2011, é um caos, porque nesse momento você poder organizar as ações dentro de um abrigo e poder dar uma resposta rápida é muito difícil. Então isso requer treinamento, requer pessoas envolvidas com o problema, requer... com várias habilidades. Com várias habilidades. E requer o conhecimento da própria comunidade. Ela tem que saber que ela mora numa área de risco. Porque existe uma questão que é a questão da percepção do perigo, né? Então, de repente, você está numa área ali que é comum ter um tiroteio, por exemplo. Você está lendo um jornal ali e está tendo tiro. Você continua lendo o jornal. Então, até que ponto essa pessoa tem a percepção do perigo? Porque ela está acostumada com aquilo, ela está naquele lugar, ela vê aquilo todos os dias. Verdade, isso se torna normal, comum. Se torna comum. E normalmente nós não falamos do perigo e nem da prevenção. Exatamente. Nós falamos do desastre. Do desastre. Caiu a ponte, né, o rio transbordou, a casa foi demolida. Isso. Mas aí entra também um pouco de responsabilidade de vários setores, né? Sim, inclusive com o público. certeza, com certeza. Porque aqui em Lages mesmo já aconteceu de um complexo de casas populares sofrer enchente, porque já era uma área baixa de risco, foram construídas as casas populares e antes de serem habitadas, elas já sofreram já com a enchente. Quer dizer, já se sabia que era uma área de risco e mesmo assim se fez. Então, o que ocorre são duas coisas, né? Dois aspectos que têm que ser abordados, né? Porque essas questões de monitoramento de áreas de risco são praticamente recentes, né? Mas que bom que já tem, né? Mas a gente já tem ações a nível federal, existe o CEMADEM, que é um órgão a nível federal que monitora, né, faz um monitoramento climático, monitoramento das áreas de risco, né? Então, existe um cadastro de municípios dentro do CEMADEM, entre eles está o município de Lages. Então, existe uma ferramenta, né, uma ferramenta muito importante, que é
o plano diretor do município e as cartas de suscetibilidade geotécnica. O que dizem essas cartas? Elas vão dizer os locais que podem e que não podem ser ocupados. Então, essas cartas começaram a ser inseridas dentro dos planos diretores de alguns municípios mais recentemente, né, por exigência legal. Existe a CPRM, né, que é um órgão que também bastante ativo, né, nessa área e que vem desenvolvendo na elaboração dessas cartas de suscetibilidade. E a universidade também. A universidade também ela tem um papel importante nisso. Então, essas pessoas, quando elas vão e ocupam essas áreas, às vezes é de uma forma irregular, né? O poder público, porque tudo é muito rápido, então às vezes não tem tempo. O tempo eu digo assim, porque é muito relâmpago a ocupação. A pessoa vai, coloca a casa, cobre, e aí fica muito difícil o poder público falar, não, você não pode ficar aí. Então, a questão da regulação, da fiscalização de áreas que são muito vulneráveis a movimentos de massa, escorregamentos, né, deslizamentos, queda de bloco, inundação, essas áreas elas têm que ser controladas, né, de uma maneira que essas pessoas não invadam essas áreas, porque depois que invade, sobra de uma certa forma para o poder público realocar essas pessoas e tem que fazer, né? Agora, como eu disse no início, não é culpa dessas pessoas, elas não ocupam essas áreas porque elas querem, porque elas não têm outra opção. Então, a nossa questão vai muito além, né? A nossa questão é política, a nossa questão é social, a nossa questão é antiga, é econômica. Uhum. Então, nós temos um país que, infelizmente, ainda não atingiu, e eu acho muito difícil, né, atingir a sua excelência econômica para que todos tenham uma igualdade, né, de moradia, para que possam viver dignamente. Então essas pessoas acabam ocupando essas áreas. O poder público, o que ele faz depois é realocar, mas acaba onerando para o poder público também. Então são problemas seríssimos que precisam ser resolvidos. Quando acontece, a coisa é imediata. Tem que resolver ali, tem que tirar aquela pessoa daquela área que o rio está subindo, está enchendo a casa, houve um deslizamento, encobriu a casa da pessoa, então ela tem que sair dali. Então, mas a questão é a prevenção. Então, a universidade, ela tem esse papel de levar para as comunidades, junto com a Defesa Civil, estadual e municipal e outros órgãos públicos, a prefeitura, outros envolvidos, tem que haver uma sinergia muito grande, inclusive com a área da saúde, né? Para levar para essas pessoas o conhecimento, para levar a educação ambiental. A Defesa Civil Municipal de Lages, ela já faz trabalhos excelentes na área da educação ambiental, né? Então ela já vem fazendo. Então a universidade ela vem para somar, né, com treinamentos, com cursos, com atuação prática, né, para que as pessoas tenham esse conhecimento, porque quando você conhece, você evita. Com certeza. Então, esse papel do CEPED, né, que é esse grupo coordenado para a redução de riscos de desastres da UDESC, ela vem nesse sentido, para colaborar e cumprir o protocolo de Sendai e de Antíqua, na minimização dos riscos de desastres. Uhum. Esses que tu estás falando são os que podem ser prevenidos, mas nós temos, por exemplo, os que não podem ser prevenidos. Aí como é que faz? Os raios, ou coisas que às vezes a gente não tem como fazer uma prevenção, né? Não tem como, eu vou sair daqui porque vai cair um raio. Sim. Hoje, né? Não...
Mas assim, por exemplo, com relação a um exemplo só, né? Um exemplo, são mas é um exemplo válido, interessante, porque existe todo o controle de meteorologia, né? Vai chover, não vai chover, vai ter tempestade, vai cair granizo. E existem algumas ações, então aí são ações diretas da própria Defesa Civil. Então a Defesa Civil controla essa situação e existem informações prévias que são disponibilizadas, que são disparadas para a população, inclusive por sistemas mais modernos, né, como o WhatsApp e tal. Então as pessoas recebem e sabem, por exemplo, você não pode ficar debaixo de uma árvore quando tem uma tempestade, você não pode pisar na água descalço, você não pode andar na praia, numa areia molhada. Você tem que se proteger debaixo de marquises, né, de ambientes onde você tem proteção. Não pode ficar porque assim, uma árvore, por exemplo, ela é cheia de pontas, então funcionam como um para-raio. O próprio corpo humano, então você não pode ficar ao relento. Então essas atitudes simples, você consegue se autoproteger quando você faz isso. Então você não vai sair esperando o raio cair na tua cabeça, porque cai mesmo. Então são várias as situações de perigo, né? Eu lembro de Blumenau, eu nem lembro que ano foi isso, mas acho que não foi nesse século. Deve ter sido no final do século passado, nem lembro mais que ano que era. Mas enfim, Blumenau, quando teve aquela enchente grande, que depois teve em Tubarão também, eu lembro de imagens daquela época, do morro deslizando e trazendo as casas junto. É que assim, existem algumas situações, de uma certa forma, elas são previsíveis, porque quando você tem o conhecimento técnico e científico do tipo de solo, do tipo de rocha, com que grau, por exemplo, de umidade, né, de encharcamento daquele solo, ele viria abaixo. Porque existe uma situação... Por isso que o teu conhecimento é importante. Porque agora assim, que está chegando na população, né? Porque tem uma situação que, por exemplo, falando numa linguagem assim bastante simples, né, as partes altas do relevo, elas tendem a baixarem, né? A superfície da Terra ela tende ao aplanamento, então as partes altas tendem a ficar planas. Então isso faz parte da dinâmica da superfície terrestre. Então o que aconteceu no Vale do Itajaí faz parte da dinâmica da superfície terrestre de querer se tornar plana. Então você tem ali um tipo de solo que já é bastante vulnerável quando encharcado, né? E a ocupação se faz. Então existe uma ciclicidade, né, de peneplanização de relevos. Então o que é difícil prever, né, de uma certa forma, até que é possível, mas é assim, de quanto em quanto tempo você vai ter uma quantidade de chuva daquelas, né, capaz de motivar um evento daqueles, né? Existem esses períodos, né, conhecidos como período de retorno. Quando que uma chuva daquela volta? Daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Então não significa que aconteceu aquele ano, aconteceu em 2008 aconteceu, né, em 2011, qual que é o próximo período? Porque isso faz parte, né, da ciclicidade da natureza, do clima. Entendo. Então é possível. Então casas, independente Isso leva em conta também tudo que o homem polui? Com o aumento de gases de efeito estufa na atmosfera, né? Então, você promove o aumento da temperatura global do planeta Terra, né?
Então isso tem influências diretas mesmo. Consequências drásticas. Nessa variação climática, aumento da intensidade de chuvas, a diminuição do período entre uma chuva intensa e outra, o desmatamento também colabora muito. Então são ações, né, são atividades humanas que ao longo do tempo podem estar ocasionando essas mudanças, essas variações climáticas em períodos tão mais curtos, né, com chuvas mais intensas, né? Existe uma polêmica, né? Existe uma parcela que diz que não, isso não ocorre, mas o que os dados, né, revelam é que isso vem acontecendo, né? Então o homem ele tem uma parcela, sim, né, da temperatura, e com isso você tem toda essa variação e essas mudanças que vêm ocorrendo, e é claro, por exemplo, com o desmatamento, você promove ainda essa variação climática muito mais rapidamente, e com certeza a frequência desses tipos de desastres, deslizamentos e enchentes vai ser cada vez maior. Então temos que cuidar muito do nosso meio ambiente, da questão da Amazônia, da questão do desmatamento, que é muito preocupante, né? Eu acho que tudo, né, Raquel? Porque veja bem assim, se eu consumo desesperadamente, eu estou contribuindo para isso. Claro. Né? Então eu acho que chegou um momento, e nós não podemos protelar, de nós repensarmos a nossa vida. O que eu tenho que eu posso economizar, que eu não preciso, o que eu tenho em excesso, e aí fazer todo um exame de consciência, como é que eu posso moldar a minha vida, como é que eu posso agir com consciência para que se evite os desastres, né? Os riscos, que se diminua isso. Vamos proteger a nossa casinha, que é o planeta, né? Exatamente, e essa coisa de mudanças, né, de hábitos de consumo, essa resiliência das pessoas para mudarem os seus hábitos, até que ponto você precisa disso, da coisa A ou da coisa B, será que realmente isso é necessário para a nossa vida, faz falta, né? E é difícil, mas muitas ações já vêm sendo tomadas nesse sentido, principalmente com as crianças, né? Então, essas crianças de hoje... Que vão salvar o planeta. Que vão salvar o planeta, né? Então, cabe a nós hoje... estão educando os pais. E que estão educando os pais. Então, ações como essas, né, são muito importantes de serem levadas para as escolas, né? Então, para as famílias, porque essas crianças é que vão ser o futuro e vão ter essa consciência, né, de mudanças de hábitos de consumo, proteção, né, do meio ambiente, a questão de bem simples, entender o risco, né, o perigo de você morar nessas áreas, de você viver nessas áreas, pelo menos, vamos então pensar no seguinte, tá, muitas, são centenas, são milhares de pessoas que não têm condição, não têm outra alternativa, não têm um plano B. Então essas pessoas convivem com o risco. Qual a melhor forma delas conviverem com o risco e serem mais resilientes, né? O que é resiliente? É você conhecer o problema, estar preparado para o problema. Igual se faz no Japão. Então eles sabem, a terra vai tremer. Então quais são as ações prévias que você tem que tomar, né? Na questão de incêndios também. Então, são várias situações. Sim. Saber conviver com o risco. Preparado, né? Preparado para conviver com aquilo e não esperar acontecer para um desastre e você sabe depois quais são as consequências, né? Que são muito drásticas. Então, as pessoas sabendo, conhecendo o problema, conviver com aquilo da melhor forma possível, saber o que fazer na hora em que você tem uma situação iminente de risco. E
para isso, né, a Defesa Civil, né, é bastante atuante. Aqui na cidade, ela é bastante atuante, tanto a Defesa Civil, né, do Estado e do município, junto com essas crianças nas escolas. Isso tem sido feito de uma forma geral, né, em várias escolas do país inteiro, né? E o CEPED, como ele é um órgão de universidade, né? Então ele também tem esse papel importante de levar isso para essas comunidades, para as escolas, de interagir ao máximo com o poder público, com a Defesa Civil, com as pessoas carentes, porque ninguém faz nada sozinho. Tem que ser uma ação múltipla, tem que haver sinergia, tem que unir forças. E quando você une forças em todas as esferas, você consegue os melhores resultados possíveis. Com certeza. Pois é, Raquel, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu acho que tu falaste muito bem, eu acho que ficou bem claro. E eu sempre tive essa preocupação e por isso eu te chamei aqui no programa, porque eu acho que tu falas muito claramente como as coisas devem acontecer, né? Com segurança, com tranquilidade, e isso faz com que a gente repense os nossos hábitos, né? Sim. Então que cada um também faça a sua parte, porque a Raquel, a equipe do CAV, não vão fazer tudo sozinho. Muito obrigada, Raquel. Obrigada a você, obrigada. Obrigada para você que esteve conosco. Um grande abraço e até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.